Leitura 303, Lucas, 10 a 12, Projeto 365, 30 de outubro de 2023. Lucas 10. Jesus Cristo envia mais uma vez os discípulos para anunciar o reino de Deus, sendo dessa vez um grupo bem maior, mais conhecido como os 70. O princípio que o Senhor quer nos ensinar é que a obra de Deus é grande. Há muitas pessoas para serem alcançadas. Precisamos orar ao Senhor para que envie trabalhadores. Jesus envia este grupo de 70 com ordens bastante específicas. A ideia é que eles confiassem no Deus que os envia para suprir todas as suas necessidades, comida, hospedagem e higiene pessoal. Deus é o grande financiador da sua obra. Quando ele está envolvido, ela cresce e próspera mesmo em meio a dificuldades. Ai das cidades incrédulas. Jesus anuncia juízo contra as cidades incrédulas, Corazim, Betsaída e Cafarnaum, onde ele desenvolveu seu ministério, operando sinais e prodígios entre eles. Além da poderosa evidência dos milagres entre eles, houve a ministração de seus ensinos poderosos, os quais ainda hoje mudam a vida de bilhões de pessoas. Mesmo tendo recebido tanto de Deus, estas 3 cidades não apresentaram o arrependimento esperado pelo Filho de Deus. Sua decepção com elas foi tão grande que ele declara que se Tiro e Sidom, 2 cidades gentílicas, tivesse feito o mesmo, os efeitos seriam maiores. Precisamos estar atentos para não desenvolver uma vida de incredulidade. Devemos ter em mente que sem fé é impossível agradar a Deus. O retorno dos 70, os 70 discípulos voltaram da missão cheios de alegria, pelos sinais que haviam operado e visto. Vendo a euforia deles, o Senhor Jesus disse algo: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Ou seja, embora na sua vida cristã você não veja muitos sinais e maravilhas, isso não deve lhe entristecer. A certeza da salvação deve ser o suficiente para você ser uma pessoa muito feliz e motivada para compartilhá-la com outras pessoas. Jesus diz aos seus discípulos o quanto eles são bem-aventurados por estarem testemunhando sua vinda à terra e o seu ministério. De fato, que grande privilégio! Estes homens e mulheres foram os responsáveis para que esta mensagem chegasse até nós e ao longo dos séculos seja anunciada a diversas gerações. O bom samaritano, um fariseu querendo testar Jesus, lhe pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. O Senhor responde que o cumprimento da lei é amar a Deus sobretudo e ao próximo como a si mesmo. Como plano de fundo para este ensino, o Senhor conta a parábola do bom samaritano, deixando bem claro para o fariseu o que significa amar ao próximo. O princípio estabelecido não é o de ser salvo pelas obras. O princípio é o de que, quem ama a Deus sobretudo reconhecerá Jesus como Senhor e Salvador e guardará seus mandamentos. Além disso, praticará os ensinamentos de Jesus referentes ao amor ao próximo. Ou seja, é um resumo de tudo aquilo que precisamos crer e fazer. Marta e Maria, este episódio nos ensina muito sobre prioridade e valor. Enquanto para Marta era muito importante dar atenção e servir bem as visitas, Maria, sua irmã, priorizou parar para ouvir Jesus e aprender com ele. A lição aqui é profunda. Precisamos saber discernir o que é mais importante, ser agradável ou aprender de Deus. Maria nos ensina que os ensinamentos de Jesus Cristo são mais importantes que comida ou bebida. Sendo assim, precisamos parar tudo o que estamos fazendo para ouvi-los. Lucas 11. Os discípulos pedem a Jesus Cristo que lhes ensine a orar. Ao ver a necessidade e o anseio deles, o Senhor lhes apresenta a conhecida oração do Pai Nosso. A intenção de Jesus não é que nós fiquemos repetindo esta oração o tempo todo, seu desejo é que sejamos capazes de compreender os princípios que estão contidos por trás de cada uma das palavras que fazem parte dela. A parábola do amigo persistente, Jesus continua ensinando aos seus discípulos sobre a importância da oração. Daí ele conta a parábola do amigo persistente para ilustrar como a oração deve ser praticada. Muitos de nós cristãos infelizmente acabam desanimando e renunciando ao hábito da oração. Queremos resolver tudo com a nossa própria força e achamos que o tempo que passamos orando é um desperdício, quando é na verdade o momento em que somos mais produtivos. Jesus nos estimula a orar, Jesus estimula seus discípulos a perseverar em oração. Ela deve ser uma prática constante e indispensável. O Senhor mostra que qualquer que seja a necessidade, dificuldade, impedimento, enfim, tudo deve ser apresentado a Deus em oração,
pois ele tem o maior prazer de ouvir a seus filhos. O exemplo que ele usa é extremamente profundo. Quem é pai ou mãe, de verdade, sabe o quanto o pedido genuíno de um filho é especial. Qualquer pai ou mãe fará o que for necessário para que as necessidades reais de seus filhos sejam supridas. Em nosso relacionamento com Deus, o princípio é o mesmo. A blasfêmia dos fariseus. Jesus é acusado de expulsar demônios com autoridade dada por Beelzebu. A partir daí ele dá um profundo ensinamento sobre a divisão. Não há nada que se desenvolva quando no seu núcleo há divisão. O crescimento sadio exige unidade. Ou seja, não é possível que o reino das trevas lute consigo mesmo. Esse princípio é poderoso e devemos prestar atenção a ele. Se estivermos em um ambiente de divisão, seremos afetados de alguma forma. Seja na igreja, família, trabalho e até mesmo nas nossas emoções. Devemos buscar a Deus e Sua Palavra de forma que o Espírito Santo tenha acesso ao nosso coração e nos dirija por caminhos de unidade e segurança. Em dado momento uma mulher da multidão exclamou: "Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou." A resposta de Jesus é surpreendente. Ele deixa claro que mais feliz é quem ouve a palavra de Deus e a pratica. O que aprendo? Que Jesus não é um narcisista louco por admiração e prestígio. Seu principal objetivo é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A estratégia de Satanás. Jesus nos mostra que uma vez libertos do poder do pecado e das amarras do diabo, não podemos baixar a guarda. Porque uma vez que ele perde seu poder e influência ele não desiste. Ficará ao redor procurando oportunidades para recuperar seu terreno. Em seu livro Cartas de um Diabo a seu aprendiz, C.S. Lewis nos mostra um pouco das estratégias dos agentes infernais para nos desviar da verdade do Evangelho. Uma vez que caímos, o último estado se torna pior do que o primeiro, disse Jesus. Um elogio às avessas. Após ouvir o ensino de Jesus, uma mulher maravilhada com ele louvou a Deus por sua vida e disse que sua mãe era bem-aventurada. Mas o Senhor lhe respondeu que mais felizes eram aqueles que ouviam seu ensino e o praticavam. Não podemos nos deixar impressionar com aquilo que é aparente, pois para o reino dos céus o que é aparente não importa. Jesus nos exorta ao apego à palavra de Deus que é eterna e poderosa o suficiente para aperfeiçoar nosso caráter para a entrada no reino. O sinal de Jonas. Algumas pessoas cercam Jesus e lhe pedem sinais. Mas ele recusa. Jesus anuncia que os sinais que lhe serão dados serão os das Escrituras. Desde o Gênesis até os seus dias, o que eles viriam de agora em diante é cumprimento do que foi dito pelos profetas. Isto é, o Filho de Deus seria morto pelos homens e assim como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe e depois foi trazido à terra, ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. A parábola da candeia. O Senhor Jesus veio para nos apresentar a luz do Evangelho e essa luz é poderosa para mudar a nossa vida e restabelecer o relacionamento entre o pecador e seu Criador. Contudo, uma vez que o pecador não considera a pregação do Evangelho e não se arrepende, qualquer ato de bondade que possa brotar dele não é genuíno. Só a bondade real por trás dos atos de uma consciência iluminada pelo Evangelho, todo o restante é um reflexo disso. Jesus repreende os fariseus, em Lucas 11, 37-44. Jesus critica a atitude legalista dos fariseus que tanto se preocupa com o exterior e esquece de dar frutos dignos de arrependimento. Depois de ter convidado Jesus para uma refeição, o fariseu começou a censurar ao Senhor Jesus em seu íntimo. Mas Jesus que sonda os corações falou para ele que mais importante que o exterior, a forma como nos vestimos ou nos comportamos, são as nossas obras. O que fazemos ou pensamos em oculto, revela quem realmente somos. Ai dos intérpretes da lei, Jesus Cristo anuncia uma série de juízos severos contra os fariseus e contra sua conduta religiosa. Precisamos estar atentos ao desenvolvimento da nossa fé. Devemos refletir sobre quem somos de verdade porque o juízo do Senhor Jesus é bastante severo contra aqueles que conhecem sua palavra e mesmo assim vivem como hipócritas. Diversas vezes o Senhor Jesus diz, ai de vós, referindo-se aos que se enquadram em sua lista de denúncias. A partir desse momento, os escribas e fariseus começam a tramar para apanhar Jesus em algum erro que possa custar sua vida. Lucas 12. Jesus Cristo nunca escondeu o seu desconforto com a hipocrisia. Ele nos orienta a tomar todo o cuidado possível para não acabarmos nos tornando hipócritas.
Daí ele diz que não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, é melhor sermos pessoas sinceras, transparentes. Aquilo que as pessoas observarem em mim, deve ser o que eu realmente sou. Devemos ser autênticos. Você já parou para pensar em quantos cabelos há na sua cabeça? Não? Pois eles estão todos contados. Por quem? O nosso Pai. Ele é cuidadoso e atencioso. Seu amor infinito está constantemente nos surpreendendo. Ou seja, se ele tem o cuidado de contar os cabelos de sua cabeça, ele vê sua lágrima e contempla suas preocupações. Vivemos em um mundo que deseja controlar a nossa fé em Jesus. Confessá-lo publicamente é pré-requisito para a salvação. Esta confissão não se dá apenas em palavras. O comportamento, as escolhas, decisões, palavras, ou seja, a nossa vida deve ser uma confissão pública de quem Jesus é e Jesus reprova a avareza. O Senhor nos ensina que não devemos viver preocupados com o ter. Daí ele conta a parábola do rico sem juízo. Nela um homem passou a vida preocupado em ter cada vez mais bens e dinheiro. O que ocorreu é que teve uma morte repentina e em vida não construiu nada para Deus. Precisamos sempre refletir sobre quais são as nossas prioridades na vida. Que legado queremos deixar? Pois bem, são perguntas fundamentais para uma vida plena com Deus. A ansiosa solicitude pela vida, Jesus continua ensinando sobre o ter. De agora em diante ele fala sobre a ansiedade com as necessidades da vida. Temas como comida e roupa são abordados. Daí o Senhor Jesus utiliza exemplos da natureza para nos mostrar que não há necessidade de vivermos de maneira tão ansiosa. Temos por Pai um Deus bondoso e cuidadoso. Se como seres humanos nos importamos com o bem-estar dos nossos filhos, imagine ele. A parábola do servo vigilante, a volta de Jesus Cristo é algo iminente. Precisamos estar preparados em todo o tempo para o acontecimento deste maravilhoso evento. Ele chega a comparar com a vinda de um ladrão, algo que normalmente ninguém espera. Ainda falando sobre sua volta, Jesus Cristo conta a parábola do empregado fiel. Certo senhor deixou os servos sob a custódia de um administrador, com a esperança de que ele cuide de todos. Seu dever é mantê-los alimentados e seguros. Digamos que o administrador considere que o senhor está demorando demais e pare de desempenhar sua tarefa. Jesus diz que o Senhor virá em uma hora que ele não espera e o punirá por causa do seu mau trabalho. O exemplo é bem claro. Jesus Cristo espera que na sua volta todos nós estejamos prontos, servindo bem. Deve haver em nós uma expectativa viva e constante. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Crer em Cristo tem muitas consequências e uma delas é a divisão. Há vários casos de cristãos que perderam direitos familiares, foram excluídos, marginalizados de seu convívio por causa de sua fé em Jesus. O Senhor não esconde esta possibilidade. Isto ocorre para que ninguém se desiluda achando que tudo será flores na caminhada cristã. Os sinais do tempo, Jesus Cristo dá um destaque à nossa racionalidade. Ele diz que assim como somos capazes de perceber quando vai chover ou fazer sol, devemos também ser capazes de perceber os sinais do fim. Dessa forma, devemos nos preparar, não ficar dispersos. Pois a partir dos sinais nos posicionaremos diante da vontade de Deus. Jesus nos orienta a evitar a discórdia, a todo custo. Estando dentro de suas possibilidades, mantenha a paz com todos. Não seja uma pessoa promotora da discórdia, mas promotora da paz. Os efeitos dessa atitude promovem um ambiente de conciliação extremamente saudável e benéfico para todos.